Olá, meu nome é Ludmila, orientanda da professora Fabrícia Teixeira Borges, e apresento hoje a vocês o nosso projeto de pesquisa Cinema Japonês sob Análise, o que o Estúdio Ghibli tem a revelar ao mundo. Eu gostaria de abrir a fala esclarecendo que a nossa pesquisa ela buscou analisar as produções fílmicas do Estúdio Ghibli na intenção de levar o olhar da psicologia do desenvolvimento para filmes que não são tão consumidos pelos brasileiros quanto os filmes norte-americanos são, no sentido de promover novas discussões quanto às formas de representar e ler o mundo, e que podem levar o sujeito a se tornar mais questionador e crítico com os elementos, produtos e ideias que lhes são apresentados pela mídia. Uma questão que surpreende e cativa nos filmes do Ghibli é o cuidado que se tem com o humano. Como o simbólico pode retratar delicadamente o interno do ser humano com seus próprios personagens. Um exemplo a ser citado é a viagem de Chihiro, em uma das suas cenas ainda iniciais, em que a nossa protagonista Chihiro, ela se vê presa no mundo dos espíritos sem o apoio dos pais, e então, deslocada, ela começa a desaparecer. Chihiro é uma garota de 10 anos que está se mudando para uma nova cidade, e da mesma forma que ela está transitando entre o mundo humano e o mundo espiritual, ela transita entre ser uma criança e um adolescente. É uma fase repleta de mudanças e que também está marcada com uma busca identitária. Então, quando olhamos para o corpo de Chihiro desvanecendo em um local completamente desconhecido para ela, nós estamos olhando também para o íntimo de uma pré-adolescente que não se sente pertencida àquele novo lugar. O Estúdio Ghibli, quando volta aos seus filmes majoritariamente para o público infantil, ele considera certos aspectos na sua estética. Em Ponyo, Uma Amizade Vinda do Mar, percebe-se que o filme inteiro é pautado na perspectiva da criança. Não no sentido de ser em primeira pessoa, mas como, por exemplo, ondas gigantes e que são símbolos recorrentes de terror no Japão pelos tsunamis, assumem a forma de peixes gigantes que estão pulando em cardume. Ou como um brinquedo ganha vida na realidade para aquela criança, e como eles também retratam muito bem a brincadeira como uma forma da criança se relacionar com o mundo. Analisando outros filmes, também somos capazes de trazer discussões críticas quanto aos nossos valores morais. Náusea do Vale do Vento e Porco Rosso, o último herói romântico, levam a questionar o que é a humanidade e qual é o nosso papel ou posição no mundo como seres humanos. Porco Rosso é um homem que, ao que tudo indica, foi amaldiçoado a se tornar um porco, porém, o protagonista ressalta que essa é uma preferência sua. O fato de que essa transformação ou como ela ocorreu permanecem de certo modo ocultos no filme. Leva um telespectador a buscar nas outras cenas e deixas de interação do personagem o motivo dele ter preferido abandonar a sua humanidade. Enquanto isso, Náusea, em sua narrativa, quando traçada as discussões sobre a própria simbologia de sua situação pós-apocalíptica, nos leva a questionar e criticar o antropocentrismo do indivíduo e da sua sociedade, nas suas relações com o meio ambiente e o conceito de toxicidade e vida. Essa valorização ecológica acompanha as obras para além da estética atraente das paisagens, mas que também se transpõe em tramas que ressaltam a carga afetiva que o ambiente carrega. Mais do que somente um território, é um espaço de encontro de memórias, de ancestralidades e de formação cultural. Como bem exposto em Pompoko, a Guerra dos Guaxinins, e também em Memórias de Ontem, que pincela suavemente a religião nessa relação com a natureza. Hayao Miyazaki, um dos grandes nomes do estúdio, também trabalha o conceito antigo de ma, que significa vazio em japonês. São momentos de contemplação, quando os personagens e o universo param, e o espectador para junto, criando ao mesmo tempo um respiro e uma suspensão. Geralmente os criadores de animações eles têm receio de fazer essas pausas por meio de perder a atenção das crianças, mas são justamente esses momentos que permitem com calma a assimilação ativa do que se está assistindo, e não é necessariamente a intensidade que vai manter a atenção. Portanto, a partir das análises das obras em si, podemos afirmar que os filmes do Estúdio Ghibli possuem capacidade de trazer inovação com suas narrativas e elementos estéticos e técnicos, no sentido de terem a capacidade de provocar algo de novo na organização psíquica do telespectador. Embora seja impossível de se prever o que exatamente resultará da interação de um telespectador com tais obras, pois toda interação ela irá depender não só do filme, mas das experiências e pontos de vista de quem assiste, que dará um sentido único e próprio de si. Muito obrigada.